Legal, agora mais informações girando os destaques, porque chegou o momento de mais bate-papo. Aqui, entrevista no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Haru Ishikawa. Ele é presidente do Seconci São Paulo. Ele vai falar sobre a instituição e o setor da construção. Estabelece protocolos específicos sanitários durante esse período. Lilian. Bom dia, Haru. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada aí por estar presente a essa entrevista. Bom dia a todos. Bom dia a Lilian e o Luciano, né? Não, Daniel. Hoje é o Daniel. É Daniel. Eu tinha aqui na minha lista que quem quer falar comigo é a Lilian Busato e o Luciano Teixeira. Então, Daniel, né, houve Daniel? uma alteração, Desculpa. viu? Magia, não tem problema, fique tranquilo. Doutor Haru, qual é o objetivo dos protocolos e recomendações estabelecidos no documento Diretrizes para o Combate e Resposta à Covid-19? O senhor poderia falar sobre isso para nós? Na realidade, você sabe que a construção civil foi considerada como essencial aqui no estado de São Paulo. E logo que, como sou essencial, nós começamos a fazer todas as tratativas para cuidar da saúde do trabalhador da construção civil. Então, no mês de março e abril, nós fizemos várias ações, tá certo? Para realmente cuidar da saúde e segurança do trabalhador, sendo como uma situação essencial e que eles iam continuar trabalhando. Então, nós criamos vários protocolos para atendimento a essas necessidades. Simplesmente, no mês de maio, nós pegamos toda essa documentação que nós tínhamos e compilamos e criamos o Diretriz para Combate e Resposta à Covid. Por que nós criamos isso aí? Para organizar um pouquinho. Porque você sabe que vocês estão verificando que existe muita controvérsia, você sabe que a doença é muito grave, mas existe muitas orientações, fake news nessa questão, e a gente ficou preocupado. Por isso que nós criamos uma diretriz do setor da construção civil e unindo todas as entidades. O Sinduscom, a Abrainc, o Secov, essas entidades, e o Seconci. Seconci é um serviço social da construção civil. Seconci não é entidade sindical. Ele simplesmente apoia na área de saúde e segurança toda a indústria da construção civil há mais de 56 anos. Mas como houve autorização para que a construção civil continuasse com os seus trabalhos, Haru, eu gostaria de escutar o seu comentário em relação ao percentual de trabalhadores que acabaram ficando em casa, ou mesmo das obras que acabaram parando, não por conta da possibilidade de contágio, mas por conta da diminuição no negócio, né? Se as construtoras vendem menos apartamentos, talvez não haja necessidade de construir com aquela rapidez e agilidade usual. Houve uma diminuição do ritmo em função também da diminuição da capacidade de compra do público? Nessa questão, você vê que hoje, inclusive, toda sexta-feira, sai uma pesquisa que nós fizemos, uma pesquisa, a 7ª pesquisa saiu agora, por isso que eu vou estar aqui na minha mão. Nós fazemos uma pesquisa com 33 empresas aqui no município de São Paulo, são 369 canteiros de obra, universo de quase 25 mil trabalhadores, tá certo? Entre diretos e terceirizados, né? O que eu recebo aqui hoje? 2,3 afastado por suspeita de Covid e 1,6 afastado por confirmação de doença. 364 obras em andamento, 5 obras paradas. 94% de pessoas estão em atividade. Na realidade, o que acontece? Toda a atividade da construção civil na área imobiliária, ele tinha uma programação, uma gestão para ser concluído. Todas as obras que nós tínhamos iniciado, nós continuamos essas obras. Como era essencial, nós acabamos continuando. Lógico que o grande problema nosso é a questão seguinte, o stand de vendas que foi fechado. Então, as vendas caíram bastante, mas nós continuamos. Por quê? Só tinha duas saídas. Ou a gente continuava, mantinha o emprego, que era uma preocupação muito grande, manter o emprego. Você vê que o setor da construção civil aqui no estado de São Paulo houve muito pouca redução, porque os canteiros estão trabalhando. Lógico que se não vende o imóvel, a gente talvez não precisasse construir. Mas todo esse empreendimento que estava já no planejamento para construir,
uma parte já foi vendida, talvez uma parte não for vendida. Então, todas as empresas continuaram isso aí e nós trabalhamos e nós conseguimos agora no mês do mês de junho a abertura também do stand de venda com os protocolos que já estava direcionado para nessa diretriz, tá certo? Então, eu vou dizer o seguinte, que o setor está muito preocupado, sim, mas a preocupação maior nossa é com duas coisas. Em primeiro lugar, a saúde e, em segundo lugar, o emprego. Então, essas duas questões que realmente entrou no nosso radar. É isso aí. Doutor, gostaria de saber uma informação. Na avaliação do órgão, do SECONSI, quais são os riscos de contágio dentro do canteiro de obras? Essa avaliação já deve ter sido feita e deve constar a informação nesse documento, é ou não é? Exatamente. Então, nós temos toda essa preocupação. Quer dizer, todos os protocolos necessários para a utilização no canteiro, acho que nós estamos nesse protocolo. Primeira coisa, eu acho que no canteiro de obra, né, a grande preocupação que a gente tinha é a questão da higienização. Então, a questão de fazer a limpeza de água e sabão, acho que é fundamental, tá certo? A questão da utilização de máscara, a máscara para a proteção. A questão da higienização de todos os equipamentos de trabalho deles, normalmente. Então, toda parte de higienização no canteiro de obra está sendo feita. Questão do distanciamento, a questão da utilização do refeitório. Então, foi feito vários turnos do refeitório. A questão do transporte vertical no elevador. Então, entra uma ou duas pessoas só. Cada empresa utiliza esses protocolos realmente com muito rigor, tá certo? Então, eu acho que a preocupação maior que a gente tem desde o começo, desde o mês de março, era a questão quando você adentra o canteiro de obra, então você fazer a higienização, porque você teve o trajeto do canteiro de obra até a sua casa, até o canteiro. Então, quando ele entrasse na obra, fazer toda a higienização necessária na questão da limpeza do sapato, na questão da uniforme que ele está utilizando, a questão da lavagem da mão com sabão e água. Se não tiver, talvez todos os ambientes hoje, nos canteiros de obra, tenham álcool gel. Os lavatórios foram aumentados em quase todos os locais, os andares, no almoxerifado, tudo local que você imagina que existe concentração de pessoas, foram colocados demarcado o chão para não ter essa aglomeração. E uma das coisas principais que a gente acha que é importante é a orientação. É a orientação diária ao trabalhador, tá certo? Para não relaxar. Porque a gente também, o SECONSI está fazendo os testes rápidos. Até semana passada nós temos 5.500 testes rápidos. Nós estamos fazendo os testes rápidos para as pessoas com sintomas. A consultora realmente tem sintoma. Aquele sintoma lá, febre, dor de cabeça, garganta irritada, intestino solto, alguma coisa que tivesse, ele vai fazer o teste. Dentro desse teste, o que nós observamos no SECONSI? Dos 5.500 testes que foi realizado até agora, 75% não foram contaminados com Covid-19. Então, 75%. Do restante, 11% eles estão imunes. O que é? Já foi contaminado e já tem anticorpos da Covid. E o restante, em torno de 14%, ou ele está com Covid, mas não demonstrou ainda, porque ele demora a detectar o anticorpos com 7 ou 10 dias. O ideal é que faça o teste só depois do 7º dia, até o 10º dia. Então, o que nós verificamos? Nesses 14% aí, o pessoal está com Covid. Então, os médicos orientam a ficar na sua residência, fazendo tratamento, e monitorado diariamente pelos médicos do SECONSI para verificar se tem uma necessidade de encaminhamento para a saúde, para o hospital, alguma coisa. Então, toda essa orientação é importante. Então, nesses testes,
a gente costuma dizer o seguinte, que cada teste é muito a preocupação do médico. Então, quem que tem que dar a resposta ao paciente é o médico. Porque muito se fala hoje que tem o tal do falso negativo, falso positivo. Então, quando você faz o teste sorológico, que é o teste rápido, é muito importante a interpretação e a orientação médica desse trabalhador. Então, são todos esses itens. Mas o que a gente verifica? Que a gente não tem um número exato de dizer quantas pessoas foram contaminadas no canteiro de obra. A gente não sabe se é no canteiro, se é no trajeto ou se é na residência. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nos canteiros de obra, hoje os protocolos estão sendo muito bem seguidos e a gente tanto está bem seguido que no teste mostrou que 75% desse universo não estão contaminados ainda. Perfeito. Estamos falando com Haru Ishikawa, presidente do SECONSE, que é o Serviço Social da Construção Civil. Haru, eu queria mudar um pouquinho o rumo do nosso bate-papo, queria falar um pouco sobre o futuro, sobre prognósticos. Em razão da pandemia, eu tenho escutado muitos especialistas falarem que a situação vai ficar muito complicada, que uma crise, uma recessão deve se instalar. Outros já dizem que já estamos vivendo esse período. Inclusive, ontem, a Agência Brasil, que é o canal oficial do governo federal, divulgou que houve um aumento de mais de 30% no número de pedidos para seguro-desemprego. Que avaliação o setor tem feito para o pós-pandemia? O senhor entende que o setor deve ser muito impactado? Porque, do outro lado, também tem as pessoas que dizem que vai ser um momento excepcional para a aquisição de imóveis. O que é possível o senhor comentar sobre essa situação? Eu queria, assim, eu acho que tem muitas pessoas que poderiam comentar na área da construção civil, na parte econômica, mas a minha visão é o seguinte, que essa doença é muito grave, é muito complicada, tá certo? Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, a questão do trabalho hoje, a partir de agora, vai mudar tudo. Então, hoje é o seguinte, na parte administrativa, a maioria está em home office, e no canteiro de obra está tudo presencial. Na parte, é o seguinte, a construção civil, ele depende do poder aquisitivo da população. Quer dizer, a população não tendo emprego, não tendo dinheiro para comprar imóvel, realmente vai ser complicado. Mas eu acredito muito bem que eu acho que nós vamos superar essa crise. Tem muitas empresas, a gente tem ouvido dentro do mercado, tem muitos lançamentos que estão represados, tá certo? Tem gente que está lançando prédio nessa pandemia, tá certo? Tem muitos incorporadores que estão aguardando passar um pouquinho essa fase, tá certo? Então é difícil eu dar um prognóstico. Eu queria dizer o seguinte, a preocupação que nós estamos tendo no setor da imobiliária, no setor da construção civil, é manter esses 2 milhões de empregos que nós temos no Brasil, que no estado de São Paulo tem em torno de 650 mil empregos direto da construção civil, e nós, no setor, por enquanto, não existe um número de dizer que tem desemprego na construção civil. Lógico, no Brasil, não é todos os estados que estão com a obra todas em andamento. Então, tem estados que realmente paralisaram, esses estados vão perder muito, porque não tem como o empresário segurar esse trabalhador, tá certo? Então, tem várias medidas provisórias do governo, alguns estão utilizando dessa prerrogativa, mas eu queria dizer o seguinte, eu queria acreditar, sim, que essa pandemia, passando essa pandemia, a gente escuta muito que vem a segunda pandemia, essas questões, mas eu queria dizer que não armar a população, dizer o seguinte, alardear, dizer que a gente está acreditando muito, a nossa parte, acho que o setor da construção civil está dando exemplo, tá certo? É um exemplo de boas práticas. Nós nunca unimos tantas entidades juntas,
todas estão conjunto, tentando realmente cuidar da saúde do trabalhador. Em primeiro lugar, a saúde, orientação aos familiares, orientação aos trabalhadores, dando segurança para eles, levando o dinheiro para a casa dele, porque o grande problema é a questão da alimentação. Então, hoje existe uma solidariedade muito grande do setor da construção civil. Então, a gente está acreditando. É muito difícil dizer que o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer é o seguinte, que o trabalho vai ser diferente, tá certo? Eu que sou de origem oriental, eu sou da primeira geração, eu sou brasileiro nascido aqui no Brasil, você viu o que aconteceu no Oriente, no Japão. O Japão diz o seguinte, que 50% da população utilizava máscara, e quando o primeiro-ministro pediu que todos deviam usar máscara, 100% começou a utilizar máscara. Eles não demoraram 30 dias para a pandemia. Então, eu acho que o Brasil também vai mudar. Então, todo mundo, eu acho que a questão da higienização, a questão do não entrar com o sapato dentro da tua residência. Então, o que vai acontecer? Eu sou engenheiro, mas eu acho que vai acontecer o seguinte, outros tipos de doenças também vai reduzir também, tá certo? Porque várias doenças, ele vem da má higienização, que nós temos esse costume. Nós não somos acostumados a cuidar da higienização tão forte como é nos outros países. Então, eu acho que, eu sei que a parte econômica é difícil, mas é difícil dar uma resposta para vocês. Se eu dar uma resposta de uma maneira, é muito complicado, viu, Daniel? Perfeito. Eu peço licença para o senhor Haru Ishikawa, presidente do Seconci, falando sobre os protocolos sanitários.